Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda aula de filosofia, né? Espero que vocês tenham gostado da primeira. O primeiro vídeo foi muito assistido. Valeu pessoal, continue assim, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula também, ok? Então na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, do que nós podemos chamar de fontes de felicidade, como uma introdução para depois a gente discutir com mais calma as ideias de alguns filósofos, certo? E na aula de hoje também teremos atividade, aquela que nós não colocamos na semana passada, tem hoje, tá certo? Mais na frente da orientação ou depois da orientação no grupo para vocês, tá bom, pessoal? Aproveitem a aula, qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? E façam a atividade. Bom, pessoal, na aula passada, espero que vocês se lembrem, se não assistam o vídeo novamente, né? Nós falamos sobre, né, que o conteúdo, o assunto desse período, ou nesse primeiro momento, é a felicidade, né? Nós comentamos, por exemplo, falamos também da experiência filosófica, né, os passos dessa experiência, demonstrando para vocês que todos nós já passamos por algo assim, por experiência assim. Falamos também do conceito de finalidade última, né, que é o objetivo final, enfim. E também falamos sobre a questão de que a filosofia foi pensada, a princípio, como um saber não só teórico, mas também prático, tá certo? Então, pessoal, nós vamos falar na aula de hoje. Nossa aula de hoje vai girar em cima de uma questão, né? Como viver para ser feliz? Então, como é que nós podemos viver para ser feliz? Qual é a resposta para essa pergunta? Essa pergunta não tem uma resposta tão simples, não é isso? Então, nós vamos ver, né, a partir das próximas aulas, a concepção, né, as ideias de alguns dos principais filósofos gregos, ou de alguns grupos, né, algumas escolas filosóficas da Grécia Antiga. Okay? Platão, Aristóteles, Epicuro, os estoicos, o que esses grupos, o que esses filósofos determinavam, o que eles achavam que nós deveríamos fazer ou como nós deveríamos viver para ser felizes segundo a ótica deles, tá certo? Mas na aula de hoje, né, introduzindo a questão dos filósofos, que eu vou trabalhar com vocês posteriormente, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que nós chamamos de fontes de felicidade, tá certo? Interessante, de fato, seria que nós estivéssemos em sala de aula, que aí a aula ficaria mais, né, a participação de vocês faria a aula ficar mais dinâmica, enfim, melhor. Mas nós vamos falar sobre algumas fontes de felicidade, tá certo? Essas fontes, né, que eu vou citar aqui para vocês, elas foram tiradas das ideias, né, de alguns textos antigos, de alguns textos filosóficos antigos, né, como sendo as principais fontes, né, de felicidade para o ser humano, e a gente vai fazer, né, a ponte, ou seja, a ligação com os nossos dias atuais, tá bom? Vocês podem comentar também no vídeo, né, o que para vocês são as fontes de felicidade, o que vocês consideram, qual dessas vocês consideram mais importantes, ou tem outra, né, que vocês também consideram importante, enfim, que não foi citada aqui, tá certo? Então, pessoal, antes da gente falar dessas fontes, né, é interessante que vocês percebam, que vocês saibam que antes da concepção de alguns filósofos, como Platão, que nós vamos abordar na próxima aula, né, a felicidade, para os gregos antigos, ainda estava muito ligada à ideia de agradar os deuses, né? A felicidade ligada à ideia da eudaimonia. O quê? Eudaimônio, o que é isso? Eudaimonia, né, quer dizer eu viver para viver bem, né? Viver para agradar os deuses. Enfim, a felicidade na antiguidade, antes da filosofia, né, ela ainda estava muito ligada à questão do quê? Né? Para ser feliz eu preciso agradar os deuses para que eles me deem uma vida boa. Só que com a chegada da filosofia, as mentalidades foram mudando, a forma de abordar, de compreender o mundo, a felicidade, enfim, determinados temas foi mudando. E aí entra também, né, a diferença, né, na forma de encontrar um caminho para a felicidade, certo? E aí nós vamos falar das fontes, né, da felicidade, segundo alguns textos antigos. É algo bem simples, tá bom, pessoal? Então, quais seriam, né, as fontes da felicidade segundo vocês, né, ou na concepção de vocês?
E para vocês, quais seriam a fonte, né, as fontes de felicidade para os filósofos antigos? Enfim, nós vamos colocar aqui, levantar aqui algumas questões, né? Então, a primeira fonte, ou o primeiro tipo, né, de coisa que nos leva a ser felizes, segundo alguns textos antigos, são os chamados bens materiais e riquezas, certo? Então, os bens materiais e riquezas sempre estiveram, né, entre as fontes mais cobiçadas e pelas quais as pessoas mais se esforçam, e até guerras, né, foram travadas, pessoas mortas por causa disso. Então, os bens materiais, você possuir muitos bens, né, possuir coisas que você quer, e a riqueza para que você de fato possa comprar e usufruir esses bens, foi listado como a primeira ou uma das principais fontes de felicidade já lá da antiguidade, certo? E para nós, hoje, né, Brasil, Altaneira, Ceará, século XXI, 2021, riquezas e bens materiais trazem a felicidade, são fontes de felicidade? Se você disser não, pode trazer que eu quero seus bens materiais para mim. Mas sim, pessoal, logicamente que são, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, um mundo capitalista, né, em que você é aquilo que você tem geralmente, né, para a sociedade, enfim. Então, os bens materiais e a riqueza, logicamente, são fontes de felicidade. Afinal, a partir da riqueza, né, de ter dinheiro, money, din, você pode comprar aquilo que você quer. E quando você compra algo que você quer, você fica feliz, não é verdade? Ou qualquer um de vocês aí que estão assistindo essa aula ficaria triste, se assim, pai, eu queria um iPhone. Vamos supor, eu não sei como é a vida financeira da família de vocês, né, mas eu, por exemplo, não posso comprar um iPhone, tá? Mas vamos supor que os pais de vocês tivessem essa condição. Você disse, pai, eu quero um iPhone, o pai desse um iPhone de última geração. Vocês ficariam tristes? Eu acredito que não, né? Se eu ganhasse um PlayStation 5, eu ficaria extremamente feliz, né? Mas, logicamente, quando nós compramos algo que nós queremos, nós ficamos felizes. Isso nos causa uma sensação de bem-estar. Pode ser que depois a conta não cause essa sensação, mas o fato de você comprar, de você possuir aquele bem, é algo prazeroso. É por isso que tem pessoas que são consumistas, né? É como se fossem viciadas em comprar. Até algo que é desnecessário para elas de fato, mas vê teu desejo e vão e compram. Né? Compram por impulso, certo? Então, sim, bens materiais e riquezas, até os nossos dias, são fontes de felicidade, certo, pessoal? A segunda, né, ou o segundo grupo, enfim, que seria fonte de felicidade, né, nos nossos dias é um pouco esquisito você ouvir isso, mas seria o status social, poder, né, e glória, certo? Então, na antiguidade, sobretudo, isso era muito valorizado, né? Na antiguidade, por exemplo, podia ser até matar, né, por status social, por poder e por glória, então nem se fala, né? Enfim, hoje, nos nossos dias, o que a gente pode falar? Então, na antiguidade era de tal jeito. Vocês já ouviram um filme, é um pouco antigo para vocês, tá certo? Chamado Troia. Passava de vez em quando no SBT, eu não sei, né? Mas esse filme, ele mostra, né, a história de um guerreiro mitológico da Grécia Antiga chamado Aquiles. E Aquiles, ele tinha uma fixação pela glória eterna, né? Então, no filme, eu vou dar spoiler porque o filme já é antigo, tá, meu povo? Se quiser assistir, o filme é muito bom. É um filme de guerra antiga, tem violência e tal, mas é um filme muito bom mesmo. E no filme, né, o Aquiles, ele é convocado para uma guerra, ele era um guerreiro. E aí ele vai consultar a mãe dele, que é uma espécie de vidente, né? E aí ele pergunta para a mãe dele, eu devo ir para essa guerra? E a mãe dele fala, olha, se você não for para a guerra, você vai ficar aqui, né, na sua casa, você vai viver muito, você vai conhecer uma mulher que vai lhe fazer feliz, você vai amar essa mulher, você vai ter filhos com ela. Aí os seus filhos se lembrarão de você. Os seus netos, né, os filhos dos seus filhos se lembrarão de você. E os filhos dos seus filhos, ou seja, os bisnetos se lembrarão de você. Porém, a outra geração esquecerá o seu nome, né? Ele não seria lembrado. E aí, ela diz, porém, se você for para essa guerra, a humanidade durante toda a história falará do seu nome. Você será lembrado para sempre.
Porém, você vai lá, você vai conhecer também o amor, mas lá você vai morrer. E o que Aquiles faz? Ele diz, eu vou ficar em casa, vou casar e ter muitos filhos? Não, eu vou para a guerra. Ele escolheu a morte. Só que ele não escolhe a morte, na verdade, ele escolhe a glória, né? O nome dele para sempre. E nós temos mitos, né, que falam de Aquiles. Se essa história fosse verídica, teria feito muito sentido, né? Porque até hoje as pessoas têm a noção de quem é Aquiles. Então, na antiguidade, poder e glória, né? Não que poder hoje não seja algo que traga felicidade, ou que seja, enfim, que as pessoas lutem por isso, porque lutam, tá, pessoal? Mas especificamente essa questão da glória, né? Eu quero a glória e tal. E isso na antiguidade era muito forte. E nos nossos dias? Nos nossos dias, nós temos o status social, por exemplo, né, que está nesse grupo. O status social é algo que realmente nos traz felicidade. Porque é muito bom você ser bem visto diante da sociedade. Né? Quem é que não quer chegar, sei lá, chegar na moto e dizer, olha lá, não sei o quê, né? Enfim. Então, o status social ainda hoje é fonte de felicidade, tá certo? Poder também, sobretudo no meio político, né? As pessoas lutam muito por isso. E glória, hoje, nos nossos dias, nós podemos comparar a questão do esportista, né? Um camarada que está jogando um campeonato, que ele quer alcançar glória naquele esporte, tá certo? A glória mundial a partir daquele esporte, tá bom? Eu acho que é o máximo que a gente pode se aproximar aí. A outra fonte, né, de riquezas seriam os chamados prazeres da mesa e da cama, ok? Então, são fontes básicas, né, de bem-estar corporal e emocional. Boa parcela da humanidade dedica-se regularmente e com avidez a eles. O que seriam, na antiguidade e até hoje, né, os prazeres da mesa. Comer, pessoal. Comer. Encher o bucho. É prazeroso demais. Principalmente quando você está com fome. Né? Ou quando você come algo que você estava com vontade, nos nossos dias, né? Ou quando você come algo que você gosta. Isso é extremamente prazeroso. Por isso que tem algumas pessoas que são gordinhas, igual o vosso professor. Porque comer realmente dá prazer. Né? Na antiguidade isso não era diferente. Comer era algo prazeroso. Né? É ainda hoje, né? Enfim. E os prazeres da cama? Quais seriam esses? Né? Dormir. Né? Dormir, logicamente, é um prazer da cama, não deixa de ser. E claro que o sexo, certo? Relações sexuais, enfim, são algo prazeroso. Então tem pessoas, né, que tratam isso de maneira muito forte como fonte de felicidade, ok? Na antiguidade e logicamente até os nossos dias, tá certo? Então, para nós hoje no século XXI, comer não é uma comida que você quer, algo que você esteja com vontade, que você goste, traz prazer, né? E os prazeres da cama também, que já foram citados aqui, também logicamente são algo prazeroso, certo? A outra fonte de felicidade, listada, né, pelos sábios da antiguidade, é a saúde. Como assim a saúde? A saúde é muito valorizada, né, por muitas pessoas até hoje, principalmente quando está em falta, quando você está doente, você valoriza a sua saúde, você está saudável, né? E, logicamente, que saúde é uma fonte de felicidade. Por quê? Não adianta eu ter riquezas, né? Não adianta eu ter glória, ter poder, não adianta eu ter uma mesa farta ou ter um harém, digamos assim, se eu não tenho saúde para usufruir, certo? Então, sobretudo, então a saúde desde a antiguidade era uma fonte de felicidade. Se eu estou saudável, eu me sinto bem, portanto, eu me sinto feliz, certo? E nos nossos dias também. Então, por isso que as pessoas hoje, né, na Grécia Antiga também existia muito culto ao corpo, né, ou sobretudo o corpo do homem, mas hoje também existe uma ideia, né, de cultuar o corpo. Em que sentido? Né? Não tratar como uma divindade, como um deus, mas cultuar é cuidar, né, cuidar do corpo, né, o corpo sarado, os fortes e tal. Então, a mídia propaga muito isso. Né? Então, a saúde é algo que nos traz felicidade. Quando você está saudável, na ausência de doenças, e também quando você tem um corpo saudável, uma mente saudável, você se sente bem, consequentemente você é feliz, tá certo? E por fim, a última, né, fonte de felicidade, que seria o amor e a amizade, ok? Então, desde a antiguidade, o amor e a amizade são tratados como fontes de felicidade, tá certo? Afinal, né, o ser humano é um animal social, nós fomos feitos, né,
nós somos criados, nossa espécie, ela necessita que nós convivemos uns com os outros, né? Que a gente viva em sociedade, tá certo? Em algumas vezes, né, dependendo da pessoa, a amizade, o amor, são colocados em segundo plano, atrás de riquezas, atrás, né, de poder e glória, enfim, dos prazeres da mesa e da cama e tal, né? Mas se você tem amigos, né, se você tem um grupo de amigos, você se sente bem quando você está com eles. Até, logicamente, trazendo isso para a nossa realidade, certo? Você se sente feliz ao lado deles, ok? E o amor, logicamente, né? O amor de um irmão, o amor de um pai, de uma mãe, um amor da namorada, do namorado, enfim, daquela pessoa que você tem interesse. Quando você sente, né? Sente seu amor correspondido, quando você ama, você se sente amado, você se sente feliz. Afinal, né? Você acha um menininho bonito, uma menina bonita, assim, rapaz, eu queria namorar com ela. Aí a menina quer namorar com você, ou o menino, e você vai chorar por isso, só se for de alegria, né? Eu queria tanto namorar com fulana, ele quer namorar com tu, ai meu Deus do céu. Lógico que você fica o quê? Feliz, né? Então, quais eram as principais fontes de felicidade? Né? Não elaborada pelos filósofos que eu já citei anteriormente, tá? Mas no contexto mais geral, tratada pelos sábios da antiguidade. Quais eram essas fontes que nós trouxemos, né, um pouquinho para a nossa realidade? Né? Os bens materiais e riquezas, status social, poder e glória, os prazeres da mesa e da cama, saúde, amor e amizade. Certo, pessoal? Essas eram as principais fontes de felicidade listadas por alguns sábios da antiguidade, alguns dos primeiros filósofos, tá certo? E, para as próximas aulas, nós vamos começar abordando a concepção de felicidade a partir de Platão. E também, dando tempo, para não ficar um vídeo muito extenso na próxima aula, também de Aristóteles. Tá certo, pessoal? Então a gente já vai ver algo um pouco mais elaborado, um pouco mais aprofundado, enfim, a gente vai tentando também fazer essa ponte com os nossos dias, para que vocês possam compreender, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no PV, qualquer comentário que vocês queiram traçar, né, sobre as fontes de felicidade, enfim, tudo isso, coloquem aqui também nos comentários do vídeo, lá no meu PV, enfim, no grupo, e teremos atividade, tá certo? A atividade, ela vai estar listada aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito provavelmente sobre o conteúdo da aula anterior, tá certo? Então, até a próxima aula, boa atividade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo da aula de hoje, até a próxima e valeu!